Então, pessoal, continuando a nossa equação não conservativa, né? Então, a gente viu o termo da derivada substantiva, a gente já conhecia esse termo, né? Vimos como é que a gente abre ele, então, no sistema de coordenada cartesiana indicial, né? Então, a gente pode escrever em qualquer sistema de coordenada, né? E vimos, no caso específico, no sistema de coordenada cartesiana, né? Então, o que a gente viu, né? A gente viu que a primeira é uma forma vetorial, essa primeira derivada aqui temporal, né? Ela dá para a gente, né, tudo isso aqui, então aquele V dá para a gente as direções, né? E o segundo termo aqui de derivada dessa parte espacial, né? Esse termo espacial, ele dá para a gente, né? Não vai caber aqui na tela, mas eu vou começar a passar daqui até aqui, onde eu ver que dá a direção, ele está aqui. Então, se a gente for separar por componente, como a gente vai fazer, né? Então, esses aqui dão para a gente a direção. Tá? Aí, nessa equação, né? Nessa equação aqui da forma não conservativa da quantidade de movimento, então, esse aqui dá direto a direção, e a gente tem, de novo, o divergente de um tensor, né? Então, a direção está aqui dentro e uma delas vai sumir, né, devido a esse divergente do tensor. Então, vamos ver como é que a gente escreve esse termo de tensor, né? Esse tensor em mecânica dos fluidos, né? Então, eu tenho esse termo aqui na equação. A gente vai falar bastante dele ainda, tá? Eu devo gravar uma terceira parte dessa aula, uma quarta, ou talvez gravar com uma próxima aula falando especificamente do divergente desse tensor, né? A gente vai ver que isso dá uma força por unidade de volume. Mas o que é esse tensor? Esse tensor é igual que vocês estão acostumados a ver em resmate, né? Ele é um tensor, é uma tensão atuando sobre uma superfície, né? Então, como é que a gente escreve ele, né? Primeira coisa, ó, esse sigma, então, divergente do tensor. Então, quem é esse tensor, né? Quem é esse cara, né? Então, a gente vai dizer que sigma é o nosso tensor de tensões. E da forma que eu escrevi ele na equação, né, ele é a tensão total, né? Então, entra a pressão, entra a tensão de cisalhamento e outras tensões normais devidas ao movimento, né? Não é só a pressão, né? A pressão é uma das tensões normais, né? Então, no tensor de tensões entram, do jeito que a gente escreveu aqui, entram todas as tensões. Então, se eu imagino um elemento infinitesimal de fluido, se eu desenho alguma coisa assim, está aqui um cubinho representando um elemento infinitesimal, né? A gente tem aqui a parte, né, se fosse o interior dele, o outro lado, as outras faces, etc. Então, como é que a gente faz a tensão? O tensor ele atua aqui, por exemplo, numa superfície e numa dada direção. Desenho um aqui, ó, né? Então, se eu chamar isso aqui de y, x e z, por convenção, a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou chamar esse cara aqui de sigma, né? Esse cara aqui, o primeiro índice, a gente vai pôr um índice que vai ser a superfície, né, onde ele atua. Então, vou pôr aqui o y na direção x, porque ele tem uma direção e uma superfície onde ele está atuando, certo? Esse cara aqui já, ó, vamos ver um outro aqui. Vou pegar uma tensão normal aqui, ó, por exemplo. Essa tensão normal aqui, ó. Como é que a gente vai chamar ela, né? Então, ela está atuando onde? Essa componente normal, né? Ela está atuando na superfície x e na direção x, né? E por aí vai, né? Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, né? Ele está atuando, né, na superfície x na direção y, sigma x y, né? E por aí vai, tá? E por aí vai. Superfície e direção, né? Certo? Então, né, como a gente tem aqui, né, duas direções, a superfície e a direção, né,
aqui eu representei em termos de componentes. Quando a gente escreve esse tensor, né, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai escrever dessa forma, como um produto diádico. A gente vai dizer que o nosso tensor ele tem uma direção, ó, de novo, isso aqui é índice, né, não é versor, tá? Uma direção I, desculpa, superfície I, numa direção J, né, EI, EJ. Tá? Então isso aqui não é um produto escalar. Eu tenho dois versores, né? Ele está colado com dois versores. Né? A gente pode representar, a gente costuma representar isso como uma matriz, inclusive. Né? Então isso aqui, ó, a gente vai dizer que é o nosso tensor de tensões, ele é igual, a gente vai escrever de forma indicial assim. Né? Então ele tem uma superfície de atuação, então a direção da superfície, e a direção de aplicação em que essa tensão está atuando, né, que vai dar o resultante de uma força ali naquela superfície. Né? Então, a gente costuma escrever isso como uma matriz. Vocês fazem isso direto em Resmate. Né? Como é que eu escreveria? Simplesmente assim, ó, sigma xx, sigma xy, sigma xz, certo? E por aí vai. Ó. Sigma yx, yy, yz, certo? Sigma zx, zy e zz. A gente costuma escrever assim também como uma matriz. Então, isso é um tensor, certo? Como é que eu calculo o divergente desse tensor? Então, por exemplo, agora ficou fácil. Né? Em cada uma dessas faces eu vou ter alguma coisa aqui. Então, por exemplo, em cada face eu tenho 3, né? Aqui a gente desenhou 2. Ó. Tem o sigma xx, na superfície x, ó, sigma xy, né? E eu tenho sigma xz, que estaria nessa direção para cá, né? Certo? Seguindo o eixo z. Tá? Então, quem me dá, quanto é que vale o divergente desse sigma? Né? Então, eu posso calcular desse jeito aqui, né? Certo? Então, isso aqui tem vários componentes, né? Se eu for escrever em coordenada cartesiana, como é que ele daria, né? Então, antes da gente pegar o divergente. Ó. Então, teria isso aqui, por exemplo, sigma, ele seria isso aqui, ó, sigma xx, ex, mais... E aí vai ficar muito longo, né? Se eu for escrever toda vez assim, ó, sigma xy, ex, ey, mais... mais sigma xz, ex, ez, mais sigma yx, ey, ex, mais e continua, né? Isso aí não vai ter fim, tá? 3 pontinhos aqui. Ó. Então a gente escreve assim, né? Certo? Então I e J indo de 1 a 3, variando de forma independente. Então isso aqui, ó, 2 índices repetidos soma, mais 2 índices repetidos soma. Vai me dar uma somatória aqui, né? Bastante grande, né? Certo? Então, se eu for substituir isso na equação, né, a gente vai estar com problema, né, porque vai dar um termo muito grande. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode começar usando a notação inicial e eu pego e calculo aqui o divergente e aí vocês vão ver que o número de termos vai reduzir bastante, porque se isso aqui é um tensor de segunda ordem, né, eu tenho aqui ó, 9 termos, né, quando eu pegar o divergente isso vai virar um vetor, vão sobrar 3 que eu vou jogar na minha equação, porque quem entra na minha equação não é o sigma direto, é o divergente de sigma. Então vamos lá. Vamos calcular aqui o divergente de sigma. Então, divergente do nosso tensor de tensões, né? Ele vai ser igual ao que? Vai ser o nosso, ó, vou colocar aqui outro índice, ó, d dxk ek, produto escalar com sigma de j, ei, ej. Né? Isso aqui é índice, né? Índice I, índice J, podia chamar do que eu quisesse. O versor é EK, EI, EJ. Certo? Isso aqui pode ser, em coordenada cartesiana, pode ser IJK, isso aqui pode ser IJK, isso aqui pode ser IJK, isso aqui pode ser
ER eteta EZ em coordenada cilíndrica, ER eteta EZ, ER eteta EZ e por aí vai. Tá? Por que a gente faz isso? Né? Para evitar de ficar, né, tendo que escrever aquela soma longa. Né? E aí a gente já viu, ó, isso aqui, o produto desse versor com esse versor aqui, né, ele só vai ser diferente de zero quando esses dois índices forem iguais. Por exemplo, quando EI for I e quando EK for I. Né? Ou quando EI for, por exemplo, Eteta e EK for Eteta. Quando o índice for diferente, ele vai ser zero, porque é um produto de um versor, por exemplo, o produto de ER vezes Eteta, né? Produto escalar dá zero. Né? Então, isso aqui eu vou ter de novo o nosso delta de Kronecker. Aqui eu tenho o índice I e o índice K, né? K e I. Né? Então, isso aqui vai ser igual a 1. Né? A gente já viu o que é esse termo aqui, né? Se I igual a K, se o índice I igual a K, e 0 se I diferente de K. Certo? Então, né, esses dois aqui, né, eles têm que estar alinhados, né? Senão esse produto aqui ele vai dar zero. Né? De forma, então, que esse produto de 3 termos com esse aqui de 9, né, ele vai me sobrar só 3 e eu reduzo o tensor de segunda ordem para um vetor, certo? Então, a gente termina com divergente de sigma, né, igual, né, a dd. Então, I tem que ser igual a K, eu escolho o símbolo que eu quiser, eu vou pôr I aqui. Ó. Eu ponho ou I ou K. Né? O fato é que tem que se repetir aqui. Né? Se eu escolhesse K, então aqui teria que aparecer K. Se eu escolher I, então aqui tem que aparecer I. Né? Então vai aparecer sigma, né, de IJ, e a direção que sobrou foi essa daqui. Né? Então esse aqui é o nosso divergente de sigma. Né? E aí se eu for escrever esse cara em coordenada cartesiana, né, como é que a gente vai escrever isso? Né? Então eu vou ter que ter agora, né, eu vou ter uma somatória de 3 para cada direção j, né? Isso aqui vai me dar uma direção, né? Então, em coordenada cartesiana, então vou por aqui, ó. De novo, ó, por exemplo, então está dando como exemplo sempre coordenada cartesiana, porque é mais fácil de vocês entenderem, né? Então, eu vou por assim, ó, coordenada cartesiana, né? Como é que isso vai ficar, né? Então, isso aqui a gente tem que lembrar que é uma soma, né? Então, eu vou ficar assim, ó, na direção i, por exemplo, eu vou ficar d dx, né? De sigma x, x, sobrou quem? Sobrou i, ó. Então, j igual a x e i igual a x também, né? Mais d de y de sigma yx e, porque eu tô somando primeiro esses dois aqui, né? Certo? É a convenção da soma. Mais d dz de sigma, quem? Zx i, certo? Zx i. Mais, aí agora eu tenho que pegar e tenho que variar o outro termo, né? Mais, né? Vou ver se eu diminuo a letra para caber tudo aqui no campo da câmera. Né? Então, mais dx, tudo de novo. Ó. Sigma x. Agora o meu j é y. Né? Y, j mais d dy, sigma y, yj, mais d dz de sigma z yj. Certo? Mais, tá vendo? Mais, né? Ainda bem que, né? Ainda bem que eram só divergentes que entram em nó sigma, né? Porque vão aparecer aqui 9 termos. Mais d dx, tá vendo? Agora o meu índice j passou a ser z, ó. xzk mais d dy de sigma yz k, tá vendo? Mais d dz de sigma, né, de zzk. Então, meu divergente de sigma me dá
9 termos, sendo que na equação para componente x só aparece isso aqui, para componente y é isso aqui, para componente z é isso aqui. Então, o divergente de sigma me deu 9 termos. Né? Essa diádica aqui, né? Eu acho que eu tinha falado 9 termos, né? 9 termos é, é na matriz, né? Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas na matriz são 9 termos. A diádica em si eu tenho essas combinações, então elas vão me dar 27 termos. Né? 27 termos. Né? Então ainda bem que aparece o divergente de sigma na equação. Né? Então, calculando o divergente de sigma em coordenada cartesiana, me dá aqui esses 9 termos que agora a gente vai jogar na equação decomposta. Para cada componente x, y, z vão aparecer, então, uma soma de 3 termos. E a gente vai continuar na terceira parte da aula isso aí.